Olá, amores! Mais um Eje Entrevista para vocês. Trago hoje aqui uma pessoa maravilhosa, uma mulher empreendedora, inteligente, bonita, muito carismática, que tem uma fé enorme, que acredita nas pessoas. É a dona Rosa Silva, proprietária da Licoteria de Rosa, entre outras atribuições, né, dona Rosa? Verdade, gente. Minha garganta tá assim, porque ultimamente eu ando falando demais, demais mesmo. Tudo que tem a ver com cultura, eu tô no meio, porque amo cultura. Aliás, a gente respira cultura, né? O que seria da gente se não fosse a nossa maravilhosa cultura? A nossa cultura, ela é nossa base. Eu acredito, né? Essa é a minha crença. Eu acredito que a nossa cultura é nossa base. Sim, com certeza a nossa cultura é nossa base. E a senhora, no decorrer da nossa entrevista, com toda certeza, vai dar muitos exemplos, vai contar a sua trajetória, vai inspirar muitas mulheres, onde elas vão poder ver também que todas nós temos nossas dificuldades e como a senhora fez para superá-las, elas também podem se motivar e superar suas dificuldades, encontrar os seus caminhos, encontrar o seu sucesso. Verdade, gente. É assim, na vida, a gente tem que decidir quem a gente é em primeiro lugar, né? E uma vez eu falei pro meu irmão, que ele me perguntou assim mesmo, tu já sabe por que tu nasceu? Qual é o teu objetivo na Terra? E aí, na época eu fiquei pensando, não sabia. Fiquei sabendo, eu descobri na verdade depois que eu tive o câncer, e depois que eu perdi meu filho. Porque quando eu perdi meu filho, eu tive que decidir quem eu era, né? Então, eu tive que aprender a transformar a dor em força. Então, foi nesse momento que eu descobri o que eu vim fazer aqui na Terra. Por que eu estou aqui? E é isso que me move todos os dias. Porque agora eu sei por que eu estou aqui. Muito bem, que lindo, né? Todas as entrevistas que eu faço, que nós fazemos, o Derek ali nos nossos bastidores, elas são muito emocionantes. Ainda não passou uma que não tivesse sido emocionante, porque todos nós temos nossas histórias pessoais, né? E é incrível como você conversar com pessoas, você descobre, né, a luta de cada um, você descobre a essência das pessoas e você acaba gostando, acaba aprendendo, se motivando também. Obrigada. Quero muito agradecer sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade de falar para outras mulheres que elas não sabem que elas sabem e elas não sabem o quanto elas podem. Eu tenho algumas amigas que falam assim para mim, Rosa, se eu fosse tu, eu acho que eu não iria suportar, que eu não iria aguentar. É porque elas ainda não passaram. Porque quando você passa e você decide, você consegue. Eu sou apaixonada pelas mulheres. Porque quando eu olho para as mulheres, mães solteiras, sabe, mulheres ali com 3, 4 filhos, com 2 empregos, chega em casa cansada e vai limpar e organizar, sabe? Muitas delas são empreendedoras como eu e faz as coisas de madrugada para sair de manhã para vender, administra casamento, administra filho, sabe? Então assim, eu sou apaixonada pelas minhas parceiras mulheres e eu sou uma admiradora das mulheres, né? Porque nós temos sim muita força. Muita força. E eu tive que transformar todas as minhas dores em forças, como eu estava falando ainda agora. Alguns anos atrás, eu tenho um irmão que também é meu filho de criação. E aos 21 anos, ele teve um câncer muito agressivo entre a parede craniana e o cérebro. Então foi a primeira vez que o câncer se apresentou na minha família.
e na minha vida. Então, quando o médico deu o diagnóstico de 8 meses de vida, o meu mundo ele desabou. Mas eu decidi lutar por ele, porque ele estava na faculdade, ele tinha passado no vestibular. E ele estava na faculdade, ele tinha muitos sonhos, né? Nós nascemos aqui nesse município muito pobres. Meu pai pescador, agricultor, nossa casinha de taipa. Então nós tivemos que aprender a lutar pelos nossos sonhos e objetivos. Então eu criei ele. E ele com 21 anos descobriu que tinha câncer. Nossa. Então foi uma luta. Meu pai vendeu a casa dele para custear o tratamento. Porque como ele tinha 8 meses de vida, ele não tinha tempo para ir para o SUS. Verdade. Né? Então foi uma luta muito grande. Eu lembro que ele fez todos os exames particulares e a quimioterapia e a radioterapia foi feita no Filoiola. Porque eu não sei se vocês sabem, mas uma sessão de químio e de rádio custa de 13 a 14 mil reais. Nossa. E ele fez 38 sessões de quimioterapia e 42 sessões de radioterapia. Nossa, como, né? Né? A gente se pergunta como. Né? Então, quando a biópsia dele estava demorando muito, então eu ia para o OFI 15 dias para receber a biópsia. Eu ficava sentada todos os dias na frente de onde eles iam entregar a biópsia. Eu chegava lá, eu lembro que 7 da manhã, e eu saía de lá quando o hospital ia fechar, no caso, né, para aquelas pessoas que estavam para fazer consulta médica. Acho que 5 horas o hospital fecha. E eu ficava sentada, sol e chuva, porque eu tinha certeza que a biópsia não tinha ido para São Paulo, ia ser entregue ali. E se demorasse muito, ele não ia ter condições de fazer o tratamento. Então eu ficava ali. E eu me lembro que com 15 dias a doutora disse: mãezinha, vá para casa, volte amanhã, que vai estar pronta a biópsia. E quando eu voltei no outro dia, a biópsia estava pronta e nós corremos com o tratamento. E para encurtar essa história, porque ainda tem muitas, porque a minha vida ela é feita de superação e a minha família também. Fé e superação. Fé é a nossa palavra. Fé, ela é tudo na nossa vida. Eu acho que a fé, quem tem fé, consegue vencer as adversidades da vida. Então, 8 meses já se transformaram em 20 anos. Ele foi curado. Que bênção! E ele passou no concurso público, terminou a faculdade e hoje ele está muito bem. E eu dizia para ele todos os dias, inclusive, gente, quero dizer algo para vocês assim que é muito importante. Ele se dizia ateu. Quando veio o câncer, o diagnóstico e veio a cura, hoje ele é uma pessoa de muita fé em Deus. Que bênção, Sabe? que bênção. 2 anos depois dele adoecer, veio o meu diagnóstico. Nossa. Devido tudo que eu passei com ele, porque eu me considerava mãe dele. Então, depois de 2 anos, devido tudo que a gente passou, eu vim descobrir que o nosso é genético, né? E 2 anos depois eu adoeci. E quando veio o meu diagnóstico, eu comecei a dormir muito. Tá aí uma dica para todos vocês. Às vezes o nosso corpo ele fica gritando e a gente não percebe, né? E eu sempre fui muito trabalhadeira, empreendedora. Na época, eu sou costureira também de profissão. Tinha ateliê de costura, tinha loja. E vendia roupas para sacoleira, costurava no meu ateliê, trabalhava até de madrugada. De repente, comecei a dormir muito. Dormia no sábado e acordava na segunda. Nossa. E vou contar algo para vocês, que assim, por isso hoje me chamo Rosa. Porque meu nome é Rosimari, a tradução é Rosa do Mar. Mas quem me chamava de Rosa, a única pessoa que me chamava de Rosa era minha avó. Então, para eu descobrir que estava doente, eu dormi de sábado para segunda. Me acordei segunda-feira de manhã com a minha avó me chamando. E ela morreu de câncer no colo do útero. Nossa. Aos 59 anos. Então ela me chamava: Rosa, Rosa, filha, levanta.
E aí eu me acordei e ela disse, filha, vai no médico, você está muito doente. E antes dela sair pela porta, ela se voltou para mim e falou, filha, mas não se preocupe, vai dar tudo certo. E eu me acordei rapidamente, fui pro banheiro, tomei banho 7 horas da manhã. Na época eu tinha plano de saúde do meu marido, empresarial, casada há 22 anos. E muito desnorteada, peguei o ônibus e esqueci que tinha plano de saúde, mas era Deus planejando já o meu futuro. Desci na UEPA, no Almirante Barroso. E quando eu desci na UEPA, no mesmo dia consegui fazer biópsia. A doutora gostou muito de mim porque sou de Libra. Inclusive vou fazer aniversário agora dia 26 de setembro. 50 anos de idade, graças a Deus, e achava que não ia passar dos 34. E quando desci na UEPA, consegui fazer a biópsia. 15 dias veio o diagnóstico, melanoma maligno de Clark, tipo 4. E se vocês forem pesquisar, o melanoma ele só vai até o NIC5, né? Então Nossa, já estava muito avançado. E aí, também com o diagnóstico, veio, infelizmente, a minha separação. Porque meu ex-marido não suportou. Difícil. E ele foi embora. Muitas mulheres passam por isso. Então eu fiquei com 3 filhos adolescentes, saída de um câncer do meu filho também de criação, e tive que enfrentar o diagnóstico de um câncer. 3 filhos adolescentes, sendo que o meu filho do meio era especial. Meu Deus. Então, muita força, né? Muita motivação. Às vezes a gente pensa, meus filhos não podem, né, ficar sem mim. Ficar sem mim, principalmente do meio. E eu dizia para Deus, Senhor, não permita que eu deixe os filhos, né? E a minha família, na época, ela já estava assim muito abalada, já estava assim muito, como é que eu posso dizer, financeiramente também abalada, porque o outro diagnóstico, ele, né, já tinha consumido assim muito a família. Então, veio para mim num momento muito difícil, que eu tive que me desfazer de tudo. Tive que vender minha loja, vendi minhas máquinas, vendi meu ponto, vendi tudo. Vendi minhas joias, vendi tudo. É aquele momento em que você precisa frear, dar um passo atrás, né? Justamente. Para mais adiante retomar. E sem saber, né? Mas em compensação eu tinha minha fé. Tinha minha fé que me move até hoje. Então, 21 cirurgias, gente. Meu filho falava uma época para mim assim, mãe, se a senhora beber água, vai ficar bem difícil a sua situação, porque vai sair água por todo canto do seu corpo. Porque a doutora querendo me ajudar, o melanoma, para quem não sabe, eu gosto muito de falar do melanoma, não para me fazer de coitada, né? Mas a título informativo justamente, também, né? Mas para divulgar. A gente mora num município muito quente, né? Que a nossa cultura ela é feita de pesca e feita de agricultura. Então, como sou filha de pescador e filha de agricultor, peguei muito sol na infância, na juventude. Não tinha esse conhecimento, né? E foi o que ajudou também na doença. Então, o melanoma ele é uma doença de pele muito agressiva. Aliás, é o câncer mais agressivo de pele que tem, porque ele não destrói a pele. Ele vai para os órgãos e são microtumores. Nossa. Então, por isso que o diagnóstico do melanoma ele é muito difícil, porque ele dá nas pintas. Então, eu tinha muitos sinais. E o que acontece? Eu tenho uma síndrome que eu também não sabia, que também não é divulgada, e vou falar para vocês. Síndrome do nervo baço celular. Nunca ouvi falar realmente. Entendeu? Então, assim, a gente não tem muitas informações, né? A gente vive num município que é a nossa cultura, pescar, agricultura, e a gente não se previne. Não existe prevenção. A gente não costuma usar camisas de sol, a gente não costuma usar protetor solar,
infelizmente. A gente não tem políticas públicas voltadas, né? Sim. Que é o Pelo menos para conscientização, para né? conscientização, justamente. Então, lutei durante muito tempo, com 9 dias de que eu tinha feito algumas cirurgias. Uma das minhas cirurgias, ela foi feito um erro médico e quando a enfermeira tirou os pontos, rompeu uma artéria minha e eu perdi muito sangue, né? Fiquei em coma e por conta disso tive que vir para o interior e interromper meu tratamento. Mas também tem uma parte muito bonita da minha história, que quando vim para o interior, tive a oportunidade de reconstruir uma parte da minha vida. E não vou contar para vocês agora, porque é uma parte que me emociona. Tudo certo. Foi justamente nessa época que meu filho veio comigo. E nessa época eu ainda estava doente, né? E meu filho veio comigo para cá. E aí, infelizmente, aconteceu o acidente dele. Nós somos apaixonados por esse mar. Porque... Obrigada. Nós nascemos aqui e a paixão do meu pai é esse mar. A paixão dele é esse mar. Então, toda a nossa diversão acontece nesse mar. E aí, como eles estavam assim muito preocupados comigo, querendo, né, me agradar, e aí a gente foi pescar. Todo mundo se reuniu e nós fomos para nossa paixão. Nós fomos pescar um final de semana, todo mundo alegre, reunido. E a gente não sabia que naquele momento era o momento da partida do meu filho. Ele tinha 21 anos e ele era aquele companheiro, né? Era aquela criança que eu cuidava, era a minha preocupação. Mas eu também acredito, sinceramente, e eu tive que aprender a acreditar para eu poder seguir em frente. Porque quando eu estava muito doente, eu dizia para Deus: Senhor, não permita que eu vá e deixe meu filho. Não permita, porque ninguém vai saber cuidar dele. Ninguém vai saber cuidar dele. E como Deus, ele sabe todas as coisas, eu acredito que Deus, ele quis levar ele, sabe, antes de mim. E eu não sei o momento que eu vou, mas a hora que eu me for, eu não tenho mais essa preocupação. Porque os outros, eles conseguem se cuidar, eles estão muito bem, graças a Deus. Já têm os filhos deles, né? São um par de famílias, estão casados. Eu criei homens incríveis, gente. Meus filhos são o orgulho da minha vida, sabe? São homens, vou dividir com você, são homens maravilhosos, sabe? São pais maravilhosos, são filhos incríveis. Eu acho que eu cumpri essa minha função na Terra, porque eu sempre quis ter 3 filhos. E eu tive 3 filhos homens. Era louca para ter uma filha mulher, não tive, mas um dos meus filhos me deu uma neta, que é a Rose, né? E agora, falando dela, eu lembrei que eu pulei uma parte lá atrás, mas eu vou concluir. E hoje, eu dizia para Deus: Senhor, se tu me permitir viver e acabar de criar meus filhos, a partir do momento que eu me apresentar para as pessoas, eu vou passar a me apresentar como Rosa. Porque todas as vezes que alguém chama Rosa,
é como se eu estivesse renascendo. Quando Lindo. alguém me chama pelo nome de Rosa, é como se a minha avó estivesse dizendo para mim, vai dar tudo certo. Lindo, né? Que lindo. Sabe? Então, é assim, gente. Eu aprendi a transformar todas as dores em força. Continuo transformando. Porque quando meu filho faleceu, eu achava que eu não fosse suportar. Porque o câncer, ele não conseguiu me derrubar. Mas a morte do meu filho, eu achava que eu não fosse suportar. Então, eu levei 2 anos para me recuperar. 2 anos no fundo do poço. Abandonei tudo, abandonei minha casa. Fui embora para uma ilha chamada Ponta do Mel. Passei lá 2 anos vivendo na beira da praia e tentando me reconstruir. Mas Deus, ele tinha um propósito, ele tinha um chamado para mim, aqui no meu município. Porque todos nós que amamos esse lugar, a gente tem a oportunidade de crescer aqui e viver bem. Hoje sim, mas na minha época a gente não tinha. Sim, era A gente tudo tinha mais que difícil, sair daqui. tinha que ir embora para Tinha fazer que ir uma embora, faculdade. né? Então eu tive que ir, mas o meu sonho era voltar para cá. Meu sonho, eu disse, planejei toda da minha vida. Eu vou ter 3 filhos, e depois, quando eles estiverem grandes, vou voltar para Curuçá. E vou trabalhar. Quero trabalhar com o social, ajudar meu município. Meu sonho era ajudar os filhos de pescadores, porque essa era a minha vivência, né? E não era fácil. Meu pai tinha 7 filhos, né? Então não era fácil. E quando eu tive o câncer, eu pensei comigo, acabou meu sonho. Não posso mais voltar para Curuçá, porque eu preciso ficar perto do hospital, né? Em Curuçá não tem recurso. Né? Muito obrigada. Não tem recurso. Então eu preciso ficar aqui agora. Mas Deus, ele tinha um projeto na minha vida de me trazer para Curuçá. E foi aqui que ele tirou a vida do meu filho. E o meu filho, uma semana antes de vir para cá, eu estava costurando porque depois que eu comecei a me recuperar, mesmo ainda operada, eu já voltei a trabalhar. Porque eu tinha que ajudar meus filhos. Então eu comprei uma máquina de costura e trabalhava mesmo doente. Precisava ajudar meus filhos. Porque como eu perdi tudo e meu marido foi embora e não deixou pensão, eu precisava ajudar meus filhos. Então, eu estava no meu ateliê costurando, meu filho subiu as escadas e falou assim mesmo para mim, com uma cueca na mão. Mãe, uma sunga, mãe, costura para mim, que eu quero levar. E eu falei para ele assim, meu filho, eu comprei uma para você, lá na CIA, tá nova para você levar. E ele disse, não, eu quero essa. Eu disse, meu filho, eu tô tão ocupada. E ele disse para mim, mãe, deixa eu te fazer um pedido. Eu peguei e disse para ele, meu filho, a mamãe tá tão ocupada, fala. Ele disse, mãe, se eu morrer primeiro da senhora, a senhora me enterra em Curuçá? Nossa. E eu falei para ele assim, meu filho, uma hora dessa, eu tô com fome, trabalhando, e você vem com uma conversa dessa. E ele disse, onde a senhora vai ser enterrada? Eu disse, em Curuçá. Minha terra natal, quero ser enterrada lá. E ele disse, eu quero ser enterrado lá perto da senhora. E eu disse, meu filho, você só tem 20 anos. É claro que eu vou morrer primeiro que você. E ele ficou insistindo naquela conversa. E ele disse pra mim, promete pra mim, mãe. E eu falei pra ele, meu filho,
E ele falou pra mim, me promete, mãe. Eu só vou descer daqui depois que a senhora me prometer. E eu falei pra ele, sabendo que isso não vai acontecer, mas se tu vai me deixar trabalhar em paz, eu te prometo. Joguei a sunga pra ele e ele desceu as escadas. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira ele veio para Curuçá com meu irmão e eu vim no sábado. No sábado à noite nós fomos lá para frente, para a orla, e a gente dançou, a gente se divertiu. Ele era muito engraçado, muito divertido. No domingo de manhã a gente pegou o barco e às 10 horas da manhã ele desceu para nadar. Tirou o óculos, me deu e eu segurei. E ele se afogou na minha frente e eu não pude fazer nada. E nós levamos 3 dias para achar o corpo dele. E eu lembro que eu ia lá para a criação do Fernando Cruz, que ele permitiu que a gente ficasse lá, porque os barcos estavam procurando o corpo dele. E no último dia eu já não aguentava mais. Então eu olhei para Deus e eu disse para Deus, Senhor, permita que eu enterre o corpo do meu filho, porque ele queria ser enterrado aqui. Ele queria ser enterrado aqui. E aí meu pai, o meu irmão me levou para casa porque eu já não aguentava mais ficar em pé. E quando foi 6 horas da tarde, um pescador anunciou no rádio que tinha achado o corpo dele. E ele foi enterrado com a sunga que eu tinha costurado para ele. Por isso, tudo que a gente tem, a gente vai deixar aqui, moça. A gente não vai levar nada. Nada a gente vai levar. Então, quando ele partiu aqui em Curuçá, eu tive certeza que Deus ele tinha um projeto para mim, aqui no meu município. Porque eu não quis mais voltar para Belém, eu queria ficar perto do meu filho. Porque ele disse para mim, mãe, sabe por que eu quero ser enterrado em Curuçá? Porque todas as vezes que tiver o Festival do Folclore, eu quero ficar lá e dançar com as meninas. E como a senhora ama carimbó, eu sei que a senhora vai estar. Eu sei que a senhora vai estar lá no meio dançando carimbó. Eu quero dançar com a senhora. Então, por esse motivo, eu sei que Deus ele já tinha planejado o meu futuro, já tinha planejado a minha vida. E eu tive que entender, para eu continuar vivendo, eu tive que entender. Tudo é um projeto de Deus na nossa vida. E depois disso, quando veio a depressão, para eu me levantar, eu montei um projeto social. Eu fiz um curso pelo Senar, porque eu queria muito trabalhar com jovens e adolescentes, eu queria muito ajudar as mulheres a se erguer. Eu queria muito que elas entendessem que não importa o que a gente passe nessa vida, que não importa um relacionamento abusivo, que não importa que a gente viva, que não importa que a gente perca um filho, um ente querido, que a gente perca o marido, como hoje uma senhora falou para mim, perdi meu esposo. E foi muito sofrimento para mim. Não importa as perdas que a gente tenha nessa vida,
Não importa se você estiver muito endividado e que você acha que não tem a solução. Tem. Tudo tem solução nessa vida, gente. Tudo tem. E muitas das vezes a gente tem que pedir ajuda, sabe? Como eu sou assim. Eu peço ajuda, sabe? Eu grito para todo mundo que eu preciso de ajuda. E a gente, às vezes, as mulheres, hoje a gente vive numa época que tem as redes sociais e que todo mundo tem muita vergonha, sabe? Não tenho vergonha de pedir ajuda. Hoje eu sou empreendedora e uma vez eu estava na feira, tenho muito orgulho de ser empreendedora, muito orgulho de ser empreendedora social. Eu amo ser empreendedora social, eu amo ser empreendedora e vender os meus produtos, porque eu amo servir as pessoas, sabe? A gente nasceu para isso, nasceu para servir, para dividir conhecimento. E uma vez eu estava na feira e uma parente minha passou, e quando ela me viu com a minha banca na calçada, ela fingiu que não me conhecia. E eu senti muita pena dela. Sabe por quê? Porque o empreendedorismo, ele é capaz de mudar uma vida. E a senhora é curuçaense, daqui de Curuçá, aqui do centro, de algum interior daqui de Curuçá? Costumo dizer que sou curuçaense da gema, né? Eu nasci no Lauro Sodré. Terra da ostra. Foi criada no quilômetro 50. Terra do maracujá. Meus pais, agricultores, né, pescadores. E acho que com 10 anos de idade, viemos para cá, para poder estudar, né? Meu pai veio para cá. E fiquei aqui até uns 14 anos. Com 14 anos, meu pai se mudou. E para a cidade de Breves, porque minha mãe é de Breves, minha mãe é marajoara. E meu pai é curuçaense. Então passaram um período, acho que pouco tempo, em Breves, acho que 4, 5 anos em Breves, retornaram para Curuçá. Só que nesse período que eles se mudaram, eu já casei e já fiquei em Belém. E aí criei meus filhos, né? Mas Curuçá sempre esteve em mim, porque Festival do Folclore todo ano, Curuçá, carnaval, feriados, carnaval, final de semana, toda oportunidade, Curuçá. E, como eu falei antes, né, quando eu adoeci, voltei para Curuçá de vez e estou aqui. Agora e não pretendo mais sair, né, porque sempre foi meu sonho voltar para cá, para minha terra. E pretendo ser enterrada lá junto com meu filho, se Deus quiser. E o início com a licoteria? Muito bem. Eu sempre fui empreendedora, como eu falei antes. Eu era empreendedora no ramo da confecção. Sou costureira, comecei a costurar muito jovem. Aprendi a costurar com a minha avó, na mão. E não sei se vocês lembram de uma novela, Jaclé e Valentim. Lembro. Eu tinha minhas bonecas, então eu fazia roupinhas, aprendi a costurar sozinha. E sempre quis trabalhar, né? Mas como casei jovem e tinha meus filhos, comecei a trabalhar em casa com costura. E logo depois fui evoluindo, porque eu sou dessas, tudo meu é original, diferente, sabe? E aí montei um ateliê de costura, porque eu não gostava daquela placa na frente de casa, costuras para fora, né? Já taquei lá na frente de casa, ateliê de costura, e assim foi crescendo. Então, já botei lá um ateliê de costura na frente e comprei um ponto, já montei um ateliê de verdade. Na época, meu ex-marido, ele fez um acordo na empresa, comprou as máquinas para mim e montei meu tão sonhado ateliê de costura. Comecei a trabalhar e assim ajudei a criar meus filhos, né? Ele viajava muito, trabalhava na Rede Celpa, então viajava muito. E eu fui crescendo junto com meus filhos. E aí, quando veio a doença,
pela morte do meu filho, como eu contei antes para vocês, que tem aquela experiência de que eu estava na máquina e ele subiu, me deu bloqueio e eu parei de costurar. Nossa. Não conseguia mais pegar na máquina, mas eu também não conseguia parar de trabalhar. Eu queria achar algo para eu fazer, porque eu gosto de ser útil, eu gosto de trabalhar e gosto de empreender. Então eu vejo oportunidade em tudo, né? E aí montei uma lanchonete aqui em Curuçá, porque tenho vários cursos, sei fazer várias coisas, mas não me dei esse ramo aí de lanchonete, tudo, né? De comida. E aí eu tava meio triste na época. Ouvi no rádio um curso do Senar de licores e de cerâmica. E aí eu fiquei pensando, resolvi fazer o curso. E assim, amor à primeira vista, porque eu já fazia licores, inclusive tinha na minha lanchonete para vender. Quando eu comecei a fazer o curso, me apaixonei e vi muita oportunidade. Por quê? Curuçá tem as melhores frutas da Amazônia. Todo mundo ama a Amazônia. Sim. Né? Então, a professora, na época, de licor, ela falava muito em feiras no lugar, falava muito em feiras, oportunidade de feiras fora do Pará. E eu ficava ouvindo e observando. Quando a gente terminou o curso, perguntei para ela, professora, como se faz para montar uma licoteria? E na época ela falou assim para mim, é muito difícil. Tá, mas não tirei da minha cabeça. Eu falei, quero uma licoteria. Não sei como, mas vou conseguir. E também queria já ser empreendedora nesse ramo. Convenci o meu irmão a investir em mim. Tenho um irmão que na época morava no Rio de Janeiro, que é sargento da Marinha, que é um ser humano incrível, que amo de paixão. Liguei para ele, falei, mano, eu queria terminar o curso e tudo, e eu me dediquei no curso, né? Amei. Hoje, por sinal, sou licorista, amo. Que bom. E aí, ia ter o Festival do Folclore. Liguei para ele, falei, mano, eu queria vender licor no Festival do Folclore. Mas o investimento inicial é R$3.000. Ele falou para mim assim mesmo, tu tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Tu sabe mesmo trabalhar? Sei. E aí ele falou para mim assim mesmo, bom, se tu conseguir um espaço, eu te dou o dinheiro para investir. E aí foi na Secretaria de Cultura na época, a secretária era a Iris Gomes na época, e conversei com ela, ela disse, não, tudo bem, já tem espaço. Liguei pro meu irmão, me deu o dinheiro e aí eu comecei a trabalhar. Vocês não vão acreditar. Vendeu tudo. Vendi tudo. Eu vendi R$5.000. Que bom, graças a Deus. Paguei o meu irmão um investimento de R$3.000 e o meu irmão quis se tornar meu sócio. Que bom. E reinvestimos o lucro e começamos a trabalhar. E aí eu fui conhecer as tão sonhadas feiras. Participei da primeira feira, levada pela uma professora da universidade daqui. Foi a Feira Mundial. Já fiz amizade com o presidente da federação. Já fiz várias amizades, porque eu sou dessas, amo fazer amizade. E aí comecei a ser chamada para várias feiras e não parei mais. Na época veio a pandemia, inclusive eu estava numa feira em Belém. E quando voltei para Curuçá, eu não tinha licoteria ainda. E eu trouxe muito material de Belém, porque eu tinha muitas feiras, né, fora de Curuçá, porque como estou te falando, infelizmente Curuçá falta um local para vendas, né, dos nossos produtos. Sim. Principalmente nas nossas orlas, para receber, para escoar os nossos produtos, né? Só que a gente tem muito artesão incrível nesse município, muito artista,
nesse município. Esse município é incrível. Sou apaixonada por ele. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tinha várias caixas de bebida e eu não tinha um espaço. Então, mais uma vez, Deus agindo na minha vida. E aí surgiu a oportunidade de criar a licoteria. E aí, com o dinheiro que eu já tinha das feiras, né, nós montamos a licoteria, que hoje é a Licoteria de Rosa. E a única licoteria do estado do Pará é a minha. E falo com muito orgulho das minhas frutas. Porque comecei no empreendedorismo da licoteria juntando fruta na rua. Olha só. Indo para o interior, juntando cedro, pedindo nas casas para eu colher frutas como jambo, como cajuaçu. Eu ia para a ilha juntar cajuaçu. Eu ia para os interiores juntar cedro. Essa jamelão que a gente chama, como é, que dá muito aqui na rua. Jamelão. É que a gente chama jamelão, que é a... Ai, meu Deus, o nome tem o primeiro nome. Muitas árvores aqui em Curuçá que tem na rua. Cai, chega a ficar lindo embaixo. Não é o jambo? Não. Não é o jambo. As pequenininhas, ameixa. Ameixa. É aqui em Curuçá, mas nos interiores, né? Aqui em Curuçá também, mulher. Aonde? Ixi, muito, muito. Ali perto do Cafá, em frente, tem uma árvore imensa. É mesmo? Muito, muito por aqui. Se tu for ali pro Leão de Judá, tem muito, muito. No sítio da minha prima, eu botava um plástico embaixo e pagava alguém para apanhar, né? E aí fechava o plástico. É uma ideia, viu? Para quem apanha ameixa. Põe um plástico, derruba, já fica tudo no plástico. A mamãe coloca embaixo do murucizeiro, assim, ela amarra nos galhos pro muruci cair em cima do tá plástico. vendo? E aí eu comecei a juntar muruci, porque tem muito embaixo dos murucizeiros. Comecei a juntar ameixa, juntar cedro, comecei a juntar tudo, mulher. Inclusive, na época, o meu primo, ele plantava jambu. E as sementes, ele jogava fora. Que é o que a senhora usa. E eu ia para lá e pedia dele. E ele me dava. E eu transformava em bebida. Hoje em dia, como a Rosa já tem uma licoteria, a Rosa já é empreendedora, o que eu faço? Eu vou no interior e compro da agricultura familiar para ajudar na renda. Já vira uma cadeia, né? Você entendeu? Hoje eu já compro muruci, hoje eu já compro cedro, já compro ameixa, né? Já tenho essa preocupação de contribuir. Sim, o empreendedorismo é interessante, é muito interessante isso, né? Por exemplo, nós, além dos empregos que nós geramos diretamente, nós conseguimos gerar renda indireta também para o município. Justamente. Né? Isso aí. A Santa Fé, por exemplo, né? Tem as pessoas que prestam serviços, né? Que já fornecem. Nós temos pessoas daqui que fornecem para a gente também hortifruti, e assim a gente vai aumentando a cadeia, né? Justamente. Eu, por exemplo, eu não consigo crescer mais como empreendedora, vou dizer por quê. Porque eu não aceito comprar as minhas garrafas. A senhora recicla? Reciclo. Talvez falte um pouquinho de divulgação e tempo. Porque a senhora tem quantos anos? 5 anos de licoteria? Não. A minha licoteria tem 8 anos. 8 anos. Mas com o tempo, entendeu? E uma constância, né? Não desistir. Mas nas feiras, quando eu vou e eu falo sobre isso, as pessoas, elas me apoiam, né, e compram. Mas, vamos dizer assim, eu não consigo crescer dentro... Como é que eu posso explicar? Por exemplo, algumas feiras, elas não me aceitam. Por exemplo, o Sebrae. O impedimento do Sebrae de me levar para as feiras é por conta das minhas garrafas. Por quê?
porque ele quer que eu tenha umas garrafas finas. Tu tá entendendo? Tipo assim, que eu tenha umas garrafas direcionadas, bonitas pro meu licor. E eu não aceito, sabe por quê? Eu compro 15, 20 caixas de bebida. Se eu não reutilizar, eu vou jogar tudo no lixão. E eu não aceito, sabe? E aí o que eu faço? As minhas long necks, eu compro de uma senhora que ela empurra o carrinho aí. Dona Lúcia, se eu não me engano o nome dela. Nossa clientona, dona... Né? Eu compro dela as garrafas, né? Eu também vou lá no lixão, tem 2 rapazes que eles juntam para mim. E eles já fazem o trabalho de limpeza inicial lá. E eu trago para casa, faço todo aquele processo, né? Que é um processo incrível de esterilização, limpeza e tudo mais, né? Mas olha só para o Festival do Folclore, que por sinal eu tive um prejuízo imenso, tá? Eu comprei deles, dos meninos lá do lixão, eu comprei R$800 de garrafa, de long neck. Da Dona Lúcia, eu comprei R$300 de garrafa. E os litros eu reciclo, né? Então, o que acontece? No Festival do Folclore eu produzi, porque todos os anos eu tinha um espaço destinado para mim, destinado para a Rosa do Licor. Então, eu gerava, né, vamos dizer assim, renda para várias famílias. Compro as garrafas. Hoje eu mando fazer as alças, porque minhas bebidas elas podia ter trazido, né, para você, mas fica para a próxima. Vou lhe presentear. E eu trabalho com a alça de macramê. E eu fazia antigamente. Hoje eu não consigo mais fazer, porque são muitas. Então eu pago algumas pessoas para fazer minhas alças. Já está gerando terceirização. Entendeu? Então, e no Festival do Folclore, eu contratava 2 jovens para trabalhar comigo. Esse ano, eu não pude contratar, porque não me deram o espaço que eu tinha todos os anos. E eu não estou falando aqui por questões políticas. Eu não entendo a política desse jeito. Eu entendo a política de uma outra forma, sabe? Eu acho que quem está no poder, ele não pode deixar o pequeno mais pequeno ainda, sabe? Para mim a política tem que elevar, sabe? Para mim a política ela tem que ajudar, sabe? Para mim a política ela faz realmente a diferença na vida das pessoas. Então a política, quando ela vem com falta de respeito, ela não é a boa política. E eu não queria que tivesse olhado para Rosa. Eu queria que tivessem olhado para a Rosa do Licor, para aquela Rosa que gera renda, para aquela Rosa que comprou as garrafas das pessoas lá do lixão, para aquela Rosa que comprou as alças de uma família, que por sinal eles fazem as alças muito rápido, porque eles fazem as alças, 50 alças e me entregam para eu poder pagar para comprar o alimento. E eu sei disso, então eu tenho aquela preocupação de já ficar com o dinheiro ali para pagar as alças. Então, eles tinham que ter, inclusive os rapazes, os 2 jovens que foram contratados ano passado, esse ano eu ia contratar 4 jovens. E eles estavam ansiosos, porque eu pagava para cada jovem, eu pagava R$250 por 3 noites para me ajudarem, entendeu? Então, por 3 noites, R$250. E eu pagava passagem, pagava lanche, pagava tudo para eles tirarem o dinheiro limpo, né? Então, tipo assim, eu deixei de gerar renda para muita gente esse ano. Sim. Sabe? Então eu não queria que tivessem olhado para a Rosa, que não está aceitando a política, mas para aquela Rosa empreendedora, que estava gerando renda para outras pessoas, para outras famílias, sabe? E eu fiquei com muito material em casa. E fiquei triste, porque os jovens ficaram me ligando: Rosa, eu já tinha planejado trocar a película do meu celular, eu já tinha planejado fazer isso, aquilo, outro.
foi o espaço, não foi cedido para a O senhora? espaço ele foi reduzido. Reduzido, né? Tá? Então, o que acontece? Depois disso, eu fiquei com muito material em casa, né? Tive um prejuízo muito grande, porque eu tinha comprado 15 caixas de bebida e você faz as contas. 15 caixas de vodka, faça as contas. Fora açúcar demerara que eu trabalho, né? Então, 60 quilos de açúcar demerara, faça as contas, tá? E as garrafas que comprei, as alças que mandei fazer, os rótulos que comprei, porque compro de Belém, porque aqui não tem, né? Então, os rótulos que compro de Belém e tudo mais. Então, fiquei muito triste, mas Deus ele é incrível na minha vida e Ele providenciou uma viagem para mim para Brasília. Né? A presidente da associação daqui do município, que é a Rafaela, com o esposo dela, a presidente da associação de agricultura familiar, me chamou e me levou para Brasília para o Encontro Nacional da Agricultura Familiar. Então eu tive a oportunidade de levar os meus produtos, porque eu quero deixar bem claro aqui que os meus licores são vendidos para sustentar o meu projeto social. É com a venda das minhas bebidas que eu sustento o meu projeto. Porque eu participo de edital, mas eu não ganho edital todo tempo, todo ano. E o meu projeto ele não é de fachada, ele funciona direto. E quando os jovens vão para lá, eles tomam café, porque muitos chegam lá sem tomar café da manhã. E muitos almoçam, porque eu sei que muitos não têm almoço em casa. E muitos gostam tanto que querem ficar. Né? Então, eu costumava dizer que antes quem me sustentava era o meu marido. E o meu trabalho sustentava o meu projeto. Hoje, eu também tenho que trabalhar para me sustentar, mas eu também sustento o meu projeto. Então, tem vindo alguns recursos para o município, através do governo federal, né, como veio a Lei Paulo Gustavo, como veio a Lei Aldir Blanc, mas infelizmente, nem todos são beneficiados, tá? Nem todos conseguem, infelizmente. Então, o projeto social da Rosa, que funciona no bairro do Piauí, o ano inteiro, e que eu sempre estou postando nas redes sociais. Mulher, você que está passando por alguma dificuldade, se você não tiver com quem conversar, com quem chorar, sabe, com quem dividir, eu estou aqui, pronta para te receber, sabe? Se você está com dificuldade em casa, com aquele filho que não quer sair do celular, que quer amanhecer e anoitecer, que está com fobia social, procure meu projeto, eu estou pronta para ajudar. 2 meses atrás, eu ganhei um edital do governo do estado, da Lei Paulo Gustavo, e eu dei 2 meses de oficina numa escola lá no São Pedro, para alunos PCD. E foi incrível, foi uma experiência maravilhosa, sabe? E o meu sonho é que não pare por aí. Eu quero levar o meu projeto para mais escolas. Inclusive, já tem algumas professoras aqui do município que gostaram muito do meu trabalho e que já me convidaram. E que, se Deus quiser, a gente vai levar esse projeto para mais escolas. Por quê? Olha só, eu trabalho com barro, com argila. Além da gente fazer um trabalho, né, de biojoia, de cerâmica, a gente ainda educa eles na parte da biodiversidade, né? A gente ainda educa eles a preservar o nosso manguezal, que é o que a gente tem de mais lindo, de mais precioso no nosso município, né? Então a gente ensina esses alunos a trabalharem com a cerâmica e é totalmente gratuito, gente. O seu matéria-prima. Ele tem uma fachada com um nome, ele tem um nome, ou a senhora apenas divulga ele
em redes sociais? O meu projeto, a fachada da minha casa é da minha loja, da Licoteria de Rosa. Lá onde funciona a licoteria, funciona o projeto. Funciona o projeto, né? Hoje eu tenho um barracão lá atrás, né? Onde funciona o projeto. Mas eu tenho ele nas redes sociais, que é Enredando Vidas. Já me questionaram, Rosa, porque o nome tão complicado, nome tão difícil, Enredando Vidas. Porque o meu projeto é em homenagem ao meu filho que faleceu afogado. Enredando vem de enredar, vem de rede. E o corpo do meu filho foi enredado pela rede de um pescador. Porque se esse pescador não tivesse amarrado o corpo do meu filho e prendido, o corpo dele teria ido para fora, teria ido para cá, para a Praia da Romana, e eu nunca teria achado o corpo dele. Então eu botei o nome do projeto Enredando Vidas de Jovens, enredando a vida desses jovens que estão muitas das vezes por aí perdidos, muitas das vezes resgatando, sabe? E eu, quando eu ajudo um jovem, eu não só ajudo ele, eu também ajudo a família, ajudo a mãe dele. Porque quando ele vai para o projeto, muitas das vezes ele chega lá revoltado com o padrasto, muitas das vezes ele chega lá revoltado com a mãe, e a gente vai conversando, nas rodadas de conversa. Eu vou dizendo para eles a dificuldade que essa mãe tem, trabalha fora, chega em casa, tem louça suja na pia. E aí eu tenho a coragem de dizer, mãe, eu te amo. Como é que eu vou dizer, mãe, eu te amo, se a pia dela está cheia de louça, se a casa está bagunçada? Como a minha forma de dizer, mãe, eu te amo, é lavando toda essa louça, limpando a casa, ajudando a mamãe. E quando ela chega, está tudo limpo e olha o sorriso no rosto, ela vai poder descansar. Essa é a melhor forma de dizer, mamãe, eu te amo. Quando você tem problemas com seu padrasto, você deixa sua mãe triste. Por que não tentar compreender esse homem, né? Para poder alegrar sua mãe, fazer dele seu amigo, já que ele trata bem sua mãe, trata bem você. Então a gente tem essas conversas lá no projeto. Lá é só a senhora tem uma equipe? É só eu. Mas o que acontece? Como, assim, eu organizo as turmas, mas como eu tenho amigos, artesãos e nós somos um grupo, então eu tenho ajuda. Tenho ajuda da minha cunhada, que se chama Marisete, que também, por sinal, tem um projeto lindo de costura, que é o Ateliê Marisete Carvalho. Aqui em Curuçá? Aqui em Curuçá. Para você ver que tem muitos projetos que a gente não conhece. Não conhece. Ela ganhou um edital do Estado, da Lei Paulo Gustavo, e ela fez um curso na casa dela, ensinou a fazer as saias de carimbó. E hoje ela tem essa turma que fez o curso, continua indo para lá, porque como ela tem muitas encomendas, elas vão para lá. E a minha cunhada paga elas para ajudar. Então, além de aprender a costurar, estão gerando renda. Com certeza. Entendeu? Então a minha cunhada me ajuda. Tem também o Marcos, que é também um artesão maravilhoso aqui do município, que por sinal é muito conhecido. Será que é o Marcos que fez a minha luminária aí? Deve ter sido, que corta garrafa. Por minha mãe que me apresentou ele, fez uns trabalhos lá no sítio maravilhosos, talvez seja Pronto. o esposo da Luzineide. Ele mesmo, o Marcos. Maravilhoso. Essas luminárias pretas que estão aí no jardim foram ele que fez. Esse ser humano incrível, que é assim, que ama o artesanato, ele ama a arte. Então sempre que eu preciso dele, eu chamo, ele vai lá, me ajuda com os alunos. Então, vários e vários. Tem não vou lembrar o nome, Pedrinho, que também me ajudava. Então, tipo assim, cada vez que eu formo uma turma, eu sempre tenho ajuda de outros amigos. E os próprios alunos que eu formei, que foram os primeiros, já também me ajudam no projeto, agregam, né? Com os outros alunos. Que maravilhoso. Sabe? Então é assim, alguns alunos foram embora por falta de oportunidade no município, mas eu estou sempre formando outros. E esse final de semana agora vai ter sábado e domingo, apesar da minha correria que eu estou, mas sábado e domingo vai ter uma oficina lá no projeto. Um amigo meu, que sempre também está me ajudando, de Belém, prometi para as meninas, para a gente fazer umas carimbozeiras, né? E esse final de semana vai ter
uma oficina lá, muito rápida, no sábado e no domingo. Vai ter essa oficina que tinha prometido para elas. Então é assim, estou sempre tendo ajuda e quando eu formo as oficinas, eu tenho ajuda. Esse ano, ano passado, tivemos uma oficina maravilhosa que foi de panelas de barro. Inclusive, eu fui para fora do estado fazer um curso, porque eu queria aprender a fazer a panela de barro que vai no fogo. E eu estudei e descobri. Li alguns tutoriais? Documentos, tipo assim, de alguns alunos que estavam fazendo faculdade. Quando você faz a faculdade, você faz TCC. E aí eu descobri aqui numa cidade, eu acho que foi Porto Velho, se eu não me engano, um estudo sobre o nosso mangue vermelho. Olha só que interessante. E esse aluno fez um estudo sobre o nosso mangue vermelho e descobriu que o nosso mangue vermelho, ele tem poder curativo incrível de matar células cancerígenas. Olha só. E aí o que eu fiz? Peguei, que se chama tanino. Aquilo que a gente extrai do mangue vermelho, que é uma cor vermelha, se chama tanino. A gente tira as cascas, sempre com muito cuidado de não matar o mangue, porque a gente tem uma técnica para tirar, né? Que também aprendi no curso que fiz, com essa preocupação sempre voltada para o nosso manguezal em preservar. A gente pega as cascas, põe de molho e aí ele solta um líquido vermelho. Eu pego esse líquido das cascas e uso para fazer o barro, que eu construo as panelas. Quando você cozinha nas panelas, libera no alimento. Lindo, né? Que maravilhoso. Você não sabe, mas ele, além de matar as células cancerígenas, ele também cura o estômago. Para quem tem gastrite, para quem tem problema. Nossa, já quero uma panela dessas, pelo menos uma, né? Entenderam? Então nós fizemos, essa oficina foi maravilhosa. Nós vendemos todas as panelas e tudo que é construído no meu projeto, ele retorna para a família. O dinheiro de todas as vendas retorna para a família para gerar renda. Que interessante. Logo quando a senhora chegou, na nossa conversa de bastidor, eu falei para a senhora, né, que tanta coisa acontece no nosso município que às vezes a gente não tem conhecimento, tanta coisa maravilhosa. Verdade. Parabéns. Obrigada. E hoje, o meu projeto ele ainda não é tão conhecido, apesar de eu divulgar muito, né? Apesar de eu divulgar o tempo todo, mas eu sonho ainda com um dia que eu possa levar esse meu projeto, além das escolas, levar para as comunidades. Porque hoje, andando nas comunidades, eu percebi a carência que tem de gerar renda. Porque as nossas comunidades, a base delas é pesca e agricultura familiar. Então, assim, se nós temos vários vereadores aí na Câmara Municipal, se eles tiverem essa preocupação de fazer projetos sociais nas comunidades para ajudar os jovens, as mulheres que estão lá muitas das vezes, né? Porque a gente tem muita riqueza, gente. Nós temos as nossas frutas. E se a gente pega, vem os turistas de fora, eu faço uma pergunta para você. Se você quiser comprar uma geleia agora de bacuri, você compra onde? Ninguém nem... Se você quiser comprar um doce de cupuaçu, você compra onde? Não, realmente. Você compra as sobremesas, onde tem o doce, o bolo, talvez recheado, mas realmente não existe. Igual a gente passa na estrada, né? Por exemplo, a gente vê aquelas casas de comida goiana, tem a pamonha, e você entra e tem vários doces que não são da nossa região. Aqui no nosso município a gente não tem. Não tem. Vai em Belém, tem a feira, né? A feirinha lá da Praça da República, todo domingo. Você encontra de tudo. De tudo você encontra naquela feira. Exatamente. Aqui, da nossa cultura. Da nossa cultura. Então, eu bato nessa tecla. O nosso município, ele tem condições de gerar renda para esse empreendedorismo de base, sabe? Para essas mulheres, para essas
para essa nossa riqueza que está aí jogada nas ruas. Porque quando eu olho debaixo de um jambeiro, eu consigo enxergar dinheiro jogado lá. Sabe? Porque isso aí, a geleia de jambo é uma deliciosa. delícia. Deliciosa. Verdade? Eu trouxe um monte de caju e fez compota. Tá tudo lá em Sim. casa. Compota. Outra coisa. Nós temos no município uma riqueza tão grande e que só eu consigo enxergar, que é o copulate. Sim, não tem, não faz. Nós não fazemos, verdade. A Rosa faz. Sério? Eu faço licor de copulate, eu faço brigadeiro de copulate, eu faço O copulate o em pó copulate faz? em pó Bom e saber. levo para as feiras para fora. Nossa, olha só. E participo de Feira Verde, que a gente chama, né? Feira Verde, Belém. Inclusive, ano passado eu tinha um contrato de mandar copulate para essa feira. Eu até parei de fazer meus licores, porque eu ficava fazendo e mandando para essa feira, que é a Feira Verde. E tipo assim, e aí, Curuçá, nós temos muita riqueza. Infelizmente, nós não temos políticas públicas voltadas, sabe? Continuo batendo nessa tecla. Eu não estou falando aqui de A e nem B, nem de política para ninguém se ofender. Estou falando aqui de empreendedorismo. Da sua visão empreendedora. Da minha visão empreendedora, tá? Então, Da sua visão cidadã. justamente, sabe? Então, era isso que eu tinha para dizer Sobre a licoteria. sobre a licoteria de Rosa. Tá ali no bairro do Piauí. A minha licoteria, ela não é uma simples licoteria, né? Eu trabalho com frutas regionais. Nossa riqueza, nossas frutas regionais. Então, tá lá no bairro do Piauí, a minha licoteria. Não é só o licor que eu faço, tem arte nas minhas garrafas. Por quê? Porque eu faço as alças de macramê, que também é artesanato, né? Então, os meus licores, eles não são só comprados pelo sabor que vai lá dentro. Ele também é comprado para presentear, porque é bonito. Sim, eu ganhei de presente de casamento uma caixinha que vinha com os 2 licores e um copinho, que eu creio que foi de lá. Foi de lá. Olha que legal. Ganhei. E aí, como eu Lindo também... e delicioso. E como eu tenho essa visão, né? O que eu fiz? Eu também faço os kits e levo para as feiras. Agora, como eu trabalho com cerâmica, eu faço os copinhos de licor com o nome de Curuçá, porque amo minha terra, não perco a oportunidade de divulgar minha terra. Então, eu sempre ponho nos copinhos de cerâmica o nome de Curuçá e levo para as feiras. Rosa, eles compram lá fora, Curuçá escrito nos copos. Compra. Que lindo, compra. Entendeu? Compra sim. Então, a minha licoteria está ali, no bairro do Piauí. Hoje a minha luta não é mais por mim, sabe? Porque dentro do meu caixão, minha amiga, eu não vou levar dinheiro, Verdade. mas eu posso ficar na mente das pessoas. E é isso que eu quero, deixar legado, mano. É isso que eu quero. Já tenho 50 anos, então eu quero deixar... Olha só, meu filho um dia desse, chorei tanto que eu acordei de manhã e tinha uma mensagem dele pra mim. Porque meus filhos são meus fãs. E esse de Anápolis, ele briga muito comigo. Ele fala, mãe, pelo amor de Deus, quero que a senhora ainda viva muito, porque eu te amo tanto. E cada dia que a senhora se sacrifica, eu percebo que eu tô te perdendo. Então, sabe, um dia desse ele escreveu pra mim, eu até postei lá no meu Instagram, sabe, ele falando de mim, assim, minha mãe, quando eu penso que ela já fez de tudo, ela me surpreende, tem mais coisas. Então, eu gosto de ser orgulho para as minhas noras, eu gosto de ser orgulho para meu filho caçula, ele entrou em depressão, e eu disse para ele, chuta o balde e vem para cá. Pode chutar o balde, conversa com a tua esposa e vem pra cá. E todos os dias, quando ele convive comigo, ele se cura um pouquinho, sabe? Então não é só mais por mim. É por todas essas mulheres que me abraçam, como a mãe do Guto me abraçou e disse pra mim, muito obrigada. Como a mãe do Antônio me abraçou, foi lá em casa e disse pra mim, muito obrigada, dona Rosa. Lá em casa mudou. Era assim, hoje é assim, sabe?
Então hoje não é só por mim. É por todas aquelas mulheres que não conseguem levantar de manhã porque estão sofrendo abuso no casamento, abuso emocional. Entendeu? É por elas também que eu também chutei o balde. Entendeu? Que lindo. Então, hoje em dia não é mais só por mim, sabe? E quando eu peço para valorizar essa cultura de base, que é a cultura criativa do município, também não é só por mim, sabe? Então é assim. Hoje tem muitas mulheres em depressão nesse município que você não tem noção, gente. Tem jovens nesse município com depressão e que muitas das vezes eles não conseguem, que a gente viu que teve alguns que já tiraram a própria vida. Muitas mulheres, né, estão morrendo aos poucos todos os dias. Então, quando eu vou para a rede social, quando eu tenho essa oportunidade que você está me dando, de dizer para essas mulheres, sabe, te levanta, não tem medo, cara, sabe? Porque nós somos seres humanos, a gente pode hoje chorar, como eu faço muitas vezes. Porque tá pensando que eu sou de ferro, não sou não. Ninguém é. Então tem dia que eu choro, mas aí eu penso comigo, amanhã vai ser diferente. E eu acordo de manhã, tomo banho, eu sempre digo nas minhas redes sociais, acordou, tá com saúde, então toma um banho, molha a cabeça, porque quando você molha a cabeça e toma um banho, parece que você se renova, né? E vamos trabalhar. Vamos procurar alguma coisa. Tipo assim, se você já fez tudo na sua vida e hoje não tiver mais nada para fazer, vai ajudar alguém. Vai fazer a diferença na vida de alguém. Bate na porta de um vizinho. Pergunta se ele está precisando de alguma coisa. Sabe? Procura uma comunidade, vai ajudar, mas faz alguma coisa, porque isso vai te renovar. Isso vai te curar. Isso vai te ajudar, sabe? Então, hoje não é mais só por mim. E aí uma vez uma colega perguntou para mim assim mesmo, Rosa, mas aí tu não sente dores, por isso que tu faz tudo isso? Eu tomo codeína. Eu acho que eu já ouvi falar na codeína. Eu tomo, quando eu vou lá no Filoiola, que eu volto de lá e naquele documento que ela dá, que eu esqueci agora o nome, como é o laudo médico, tá escrito lá, melanoma maligno de Clark, tratamento permanente, entendeu? Porque o melanoma, ele não tem cura. Ao contrário de muita gente que tem alta com 5 anos, eu nunca tive, né? Então, tipo assim, então, Rosa, tu não sente dor? Gente, claro que sinto muitas dores horríveis, mas eu não vivo a doença, eu não vivo as dores. Eu não fico dizendo para todo mundo, ai, eu tô com tanta dor de cabeça, ai, eu tô com tanta dor na minha coluna, porque eu não tenho 2 costelas aqui, né, gente? Tiraram 2 costelas, tenho uma cirurgia imensa aqui, né, que praticamente me atravessa. Tenho uma cirurgia no meu pé, tá vendo? Meu pé incha, eu não sinto desse lado. Então, se eu for de ficar dizendo para as pessoas, ai meu Deus, está doendo minha cabeça, ai meu Deus, está doendo meu quadril, ai meu Deus, está doendo minha barriga, porque tem um nódulo enorme aqui, que está pressionando a minha bexiga, meu nervo ciático. Ai meu Deus, está doendo a minha coluna, porque agora foi descoberto problema na minha coluna, que eu tenho que fazer tratamento com o médico especialista. Eu não vou ter tempo para viver. E aí o que eu faço de manhã? Me acordo, faço uma oração e digo para Deus, Senhor, hoje o meu dia vai ser incrível. Muito obrigado pela noite. Muito obrigado pela minha saúde, Senhor. Porque eu me sinto incrível, eu sou maravilhosa, eu sou forte. E é assim que eu faço. E é assim que eu controlo minhas dores. Tem os momentos que tomo remédio? Tem. Aqueles momentos que as dores elas se tornam insuportáveis, porque a doutora fala para mim que em algum momento eu preciso tomar, porque eu aprendi a controlar as dores e eu não posso fazer isso,
Porque como o meu coração acelera demais e a minha pressão, ela aumenta muito, eu posso ter um ataque cardíaco. Aí a senhora vai e toma o medicamento. Tomo o medicamento. E aí, em alguns momentos também, quando se torna insuportável, eu vou lá no posto, lá no hospital, me dão um monte de injeção aqui na bunda, por todo canto, saio de lá toda furada, volto para casa, no outro dia já estou de pé. Novo dia. Entendeu? Por quê? Porque se você entender, se você compreender que não é só você que tem problemas, que todo mundo tem, seja problema financeiro, problema de saúde, problema no casamento emocional, todo mundo tem. Se você conseguir entender isso, compreender isso, e você olha em volta, só o motivo de você ter alimento na sua mesa, que muita gente não tem. Você ter oportunidade de se levantar de manhã, que muita gente não consegue porque está em cadeira de rodas, né? Muita gente se maldizendo, se lamentando de barriga cheia, gente, o que é isso? Sabe? E aí Jesus, ele foi bem claro quando ele disse, amai ao próximo como a si mesmo, né? E Jesus, ele mostrou pra gente que ele era muito forte, muito inteligente, empreendedor, tudo. Jesus é incrível, maravilhoso. Então, ele saía de casa, ele caminhava, né? Visitava as pessoas, dividia conhecimento. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode viver a nossa miséria. A gente não pode viver a nossa doença. A gente não pode... Olha, gente, quando eu estava vivendo tudo isso, eu sorria. Por exemplo, a minha irmã, a minha sobrinha, liga pra mim, a gente começa a conversar. Meus amigos, eles dizem assim, eu não acredito que eu tô conversando contigo, pedindo ajuda, pedindo conselho pra ti. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Quando eu te conheço, sei por tudo que tu passa. E eu digo, não faz isso, porque eu amo, isso me fortalece. Eu amo fazer isso. Então, se você tirar, hoje em dia é difícil uma pessoa tirar um segundo para escutar o outro. Sim. Porque ela também quer falar. Quando o outro diz, eu tô com dor de cabeça, ela diz, eu já tô com dor no meu joelho, com dor na minha costa. Escuta. Às vezes a pessoa só precisa ser escutada. Entendeu? Então, gente, é fácil pra Rosa? Não é. Não é fácil pra ninguém. Mas aí a gente tem que aprender. Sim. Vai passando pela vida, vai caminhando e vai aprendendo. Quando a gente tem filhos, a gente tem que ser a base. A gente tem que aprender a ser forte pelos nossos filhos, pelas nossas noras. Eu tenho muito orgulho das minhas noras, porque elas são como filhas para mim, porque não tive filhos, né? Filha mulher. Então, minhas noras, quando minha nora liga para mim de sogra, eu te amo, eu sei que cumpri minha missão na terra. Quando meus netinhos ligam para mim, quando eu tô falando com eles pela videochamada. E eles dizem, vó, te amo. Benção, avó, te amo. Eu sei que cumpri a minha missão. Linda a sua trajetória. Lindas suas histórias inspiradoras. E o futuro? Muito bem. Apesar de que o futuro a Deus pertence, né? Mas eu tenho alguns projetos futuros. E... se Deus me permitir, eu quero levar o meu projeto social para as escolas. Além de levar para as escolas, eu quero levar para as comunidades, sabe? Ajudar essas mulheres, esses jovens, essas crianças que eu andando agora em algumas comunidades muito carentes, né? Além de levar o projeto para ajudar na parte psicológica, também eu quero ajudar na renda familiar. Porque tudo o que é feito no nosso projeto é vendido e o dinheiro é doado para as famílias para ajudar na renda. Então, esse é meu projeto. Transformar agora a minha casa só no meu projeto social, para que tenha visitação, sabe? Para que as pessoas vão lá e comam um frango feito na panela de barro, já para poder comer aquele tanino, né? E esse é meu projeto, e ser feliz, né?
sabe? Ser feliz. Esse é o meu objetivo, sabe? Trabalhar com o meu projeto social, ajudar os jovens, as mulheres do meu município. Inclusive, quem quiser me procurar na minha casa, pode me procurar. Esses tempos eu não tenho parado lá, gente. Mas depois da campanha, estou lá o tempo todo. É uma grande satisfação, é um prazer receber. Amo conversar, amo dividir. Então vão lá comigo, pegar no barro. Te convido uma hora. Vou lá. Para ir lá. Vamos fazer lá, um né, Derek? artesanato, meter a mão no barro, sabe? E construir uma panela com as tuas próprias mãos. Ai, que legal, já Maravilhoso. quero. Então, esse é meu projeto de vida. Ser feliz. Ou continuar sendo feliz, porque sou feliz, me sinto uma pessoa feliz. Então, eu quero continuar sendo feliz, mais feliz do que já sou. E dividir a minha felicidade com outras pessoas, com outros jovens, com outras mulheres, com outras crianças. E dividir a minha felicidade com as comunidades, com as escolas. E é isso. Mas eu percebi que a senhora falou campanha. Muito bem. Hoje, muito bem, gente. Tô assim meio intimidada, vou logo falando para vocês que falo para todo mundo. Fiz uma cirurgia esses dias agora, então por isso eu não tô abrindo meu sorriso, mas logo vocês vão ver o meu sorriso por aí. Hoje, muito bem. Como eu amo o meu município e acho que tenho muito a contribuir, muito mais do que já contribuo, resolvi aceitar um desafio, que é ser candidata a vereador no município de Curuçá, que para mim também é um projeto de Deus, porque quando criança eu morava do lado da casa do Ílio Guimarães, ele era meu vizinho, e no canto era a casa do vice-prefeito Ailton, eu acho que era esse o nome dele. Não lembro. Foi vice-prefeito dele? Não, Não, porque ele foi vice-prefeito e... Não, e na época ele era vereador, o Ílio Guimarães. E o vice-prefeito que morava perto de casa era de um prefeito que morreu recente, Vavanauá. Ele era vice dele, morava no canto da minha casa. Então, eu via aquele bocado de carro ali, aquele monte de gente entrando e saindo. Então eu dizia pra mamãe, quando eu crescer, vou ser vereadora, porque quero ajudar pessoas, quero ajudar os meus amigos, que eram filhos de pescadores. E como eu sou da cultura, faço cultura no município, e eu entendo que a cultura como um todo é o que a gente vive e respira, né? Porque a nossa cultura é nossa pesca artesanal, nossa cultura é agricultura familiar, né? Tudo enquanto que a gente vive. E hoje, muito das nossas culturas estão ficando para trás. Muitos cordões de boi que a gente via, né? Porque hoje em dia não tem política pública voltada para a cultura do município. Não tem um representante dentro da Câmara Municipal, sabe, que represente a cultura. E eu, como vivo a cultura dia a dia, né, quero representar a cultura do meu município, que eu acho que ela merece ter um representante dentro da Câmara Municipal, porque tem aí os nossos cantores regionais, né, tem aí as nossas quadrilhas, os nossos cordões, e eles precisam de um representante quando chegar na Câmara Municipal. Vou lá com a Dona Rosa porque ela me representa. É com ela que eu vou. Em vez da gente estar com o pires na mão, correndo com um e com o outro, vão ser direcionados aqui para a Rosa, né, da cultura, e vão ter uma voz. E eu estou aí nessa luta, né? Não é fácil, porque eu acredito numa nova política. Eu acredito numa política nova. Eu acredito sinceramente no meu município. Então, estou fazendo essa campanha. Conto com a ajuda de todos vocês, quem quiser me apoiar, quem faz cultura no município, quem é simpatizante da cultura, quem ama a cultura, quem quiser me dar esse voto de confiança, acreditar em mim, no meu trabalho, porque eu pretendo ser uma vereadora atuante. Eu não tenho mais filho pequeno e eu quero trabalhar direcionado para o município. Porque eu também entendo, e me perdoe os vereadores que estão aí. O vereador, ele é pago com dinheiro do povo, então ele é empregado do povo.
ele precisa fazer um trabalho bem feito. E eu me proponho a isso. Vou me disponibilizar a isso, a trabalhar para o povo. Então, quem quiser vir comigo com a Rosa da Cultura, estou aí na luta e venham comprar minha luta junto comigo, gente, porque não é fácil. O nosso convite para a senhora foi no dia do Festival do Folclore, né? Nós não sabíamos realmente da sua intenção de ser candidata, ainda não tinha acontecido a convenção, né? Não. Naquele momento a senhora falou, acho que sem querer ali pra gente, porém eu acho importante sim que a senhora se posicione porque é uma voz feminina. E o nosso canal ele é direcionado realmente para mulheres. A mulher ela vai estar onde ela quiser, né? Aquele clichê que toda entrevista eu falo, mas que é uma verdade. Então se ela quiser estar lá na Câmara de Vereadores, ela vai lutar por isso também. E é importante, né, nós mostrarmos a realidade. Verdade, nós temos uma entrevista com o atual presidente da Câmara, que eu não sei quando assim a gente vai ser lançada, primeiro a sua ou a outra, porque nós não conseguimos reunir realmente as vereadoras, porque eu até agradeço, a senhora largou sua campanha para vir aqui conosco, porque também a senhora fez anterior, né, o seu compromisso conosco. Muito obrigada por isso. Eu que agradeço. Mas nós não conseguimos, porém nós chamamos o presidente, fomos até ele nos recebeu de braços abertos, graças a Deus, falando sobre a atuação da mulher lá na Câmara de Vereadores, como é que funciona a Câmara, porque também as mulheres, nós mulheres, precisamos entender da política, não é verdade? Nós precisamos saber, né, conhecer os nossos direitos, conhecer as pessoas, o que elas têm que fazer por nós, já que somos nós que as colocamos lá. Então, por isso eu lhe incentivei a falar realmente, porque é uma mulher que vai nos representar, se Deus quiser, e outras também. Justamente. Se Deus quiser. Além do que se vocês observarem a Câmara Municipal, hoje a sua maioria é homem. Sim. Né? Então, nós temos que emulherar a política. Sim. Nós temos que emulherar a Câmara Municipal. Na verdade, porque nós, as mulheres, nós temos um olhar mais sensível a respeito de tudo, sabe? Não, eu amo os homens, gente. Tenho 3 filhos homens, eles têm o lugar deles, mas nós, as mulheres, nós temos essa sensibilidade. Né? Até porque, devido à gestação, né? Então a gente tem mais sensibilidade. E eu acho sim que tem que ter mais mulheres na política, mais mulheres na Câmara Municipal, para a gente ficar de pé de igualdade. Certo. Não é verdade? Eu agradeço de coração a oportunidade, agradeço de coração por ter me convidado e agradeço também a todos os meus amigos que fazem cultura no município. Quero aqui também falar uma pessoa que faz cultura no município, que é uma mulher incrível, que é a Camila, minha amiga, sabe, empreendedora, lutadora, que eu admiro muito. E como várias outras mulheres que a gente tem que estão aí na luta, mulheres incríveis nesse nosso município, mulherão mesmo, de verdade, nós temos aqui. Eu admiro muito também a Anabelle, já falei isso para ela, mandei uma mensagem um desses dias, dizendo para ela da minha admiração por ela, e outras mulheres incríveis que a gente tem aqui nesse município, como ali também a nossa empresária maravilhosa da Santa Fé, né? E a gente tem muitas mulheres que a gente pode se inspirar, né? E, mais uma vez, digo para essas pessoas que acham que não tem voz, que não podem, tem sim, gente. Não tenham medo de usar a voz de vocês, não tenham medo de se mostrar, né? As mulheres se empoderar, sabe? Porque às vezes a gente tem muita coisa para fazer e para dizer, só que por medo, por vergonha, a gente deixa de crescer, a gente deixa de ser mais. E muitas das vezes a gente deixa que as pessoas digam pra gente quem a gente é. E a Rosa só cresceu a partir do momento que ela parou de se preocupar com a opinião dos outros. E aí parou para olhar mais para ela. E quando eu me olhei no espelho e disse, ei, Rosa, você é incrível, mulher. Bora pra frente, vamos pra luta. E aí tô eu aqui.
Convido todas vocês para se olharem no espelho e para todos os dias dizerem para vocês que vocês são maravilhosas, apesar das rugas, né? Porque muitas das vezes a gente se olha no espelho e aí, eu tô com ruga, não vou mais fazer vídeo, tô com vergonha, ou então, tô com defeito aqui. Todo mundo vai envelhecer. Não tenham vergonha, porque isso aqui é vivência, meninas, vivência. Todas nós temos os nossos lugares na sociedade, né? Na vida. Nós somos incríveis, somos maravilhosas. Obrigada a todos vocês e obrigada a essa mulher também incrível aqui, maravilhosa, que criou um espaço incrível para receber as mulheres. Te agradeço de coração, peço que Deus te abençoe grandemente e que você continue, né? Não pare nunca, não desista. Amém. Nós do canal Ex Entrevista que agradecemos, gratidão, foi muito aprendizado, foi uma força que nos invadiu. Nossa, maravilhoso, muita inspiração, muita luz, muitas bênçãos. Que Deus abençoe seus projetos, que daqui para frente seja a sua vitória e das pessoas que lhe acompanham. Muito, muito, muito obrigada. Então, meus amores, não deixem de compartilhar, curtir o nosso canal, acompanhar essa entrevista maravilhosa e vem pro Ex Entrevista.